Cadê a Té? Até tá vendo a novelinha dela. Então tá bom. Bom, eu acho que dá pra gente ir começando e o pessoal vai entrando. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou a Mayra Lacrimante. Para quem está na primeira vez aqui na live, pode ser que não me conheça. Para quem já me conhece no perfil, eu sou a mãe da Stephanie. Ela tem 17 anos e ela tem paralisia cerebral. Eu vou contar um pouquinho de como o Pilates entrou na vida da Stephanie. A Stephanie ela faz acompanhamento com um neurologista que acompanha ela a vida inteira. Ela tem acompanhamento com ele já há uns 14 anos. E quando ele mudou de consultório, ele foi parar na clínica aonde a Solange, né, tem o Pilates. E a Stephanie, muito curiosa, chegou na clínica e foi entrando numa sala onde ela viu um monte de aparelhos e um monte de coisas coloridas lá. E foi, se enfiou na sala e quem estava lá dentro? A Solange. A Solange, as duas já fizeram amizade na hora e a Solange convidou a Stephanie para fazer uma aula experimental uma semana depois. E nós fomos, e a Stephanie se adaptou super bem, adorou fazer o Pilates, e desde então a gente está junto, e estamos aí desde 2015, né, só. É verdade, é E, verdade. é, e assim, o Pilates para a Stephanie foi muito bom. Eu consegui até desfazer uma questão de uma cirurgia que provavelmente ela tivesse que fazer, e por conta dela estar no Pilates, eu acompanhando também com a fisiatra dela no ACD, enfim, e chegamos num acordo que ela não precisava fazer essa cirurgia, né, de subluxação Isso. do quadril, por conta do acompanhamento que ela fazia e estava muito bem, e faz até hoje no Pilates. Agora, eu vou passar para só se apresentar um pouquinho para vocês. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou Solange Freitas, fisioterapeuta, sou diretora da Clínica Tevale, né? Trabalho com Pilates já há uns 8 anos, mais ou menos. Até mais, nem lembro mais, porque já faz tanto tempo, acho que até tem mais tempo, para ser sincera. Eu gosto muito de neurologia, sempre foi uma das minhas especialidades de trabalho. E quando eu adentrei no universo do Pilates, eu pensei em possibilidades de aplicação do método para pessoas com deficiência, né? Então, não necessariamente só as crianças com paralisia, mas, por exemplo, hoje eu atendo pessoas que têm Parkinson, é, pacientes que têm outras disfunções, como o TCE, que é um traumatismo crânioencefálico, né? Também dá para atender, atendo pacientes que têm o AVE, que é o acidente vascular cerebral. Então, atendo e adapto as máquinas frente à necessidade neurológica que o paciente tem, né? Então, eu faço a avaliação e vejo como que eu posso adaptar a necessidade que ele tem dentro desse processo. Eu sou professora universitária na área de neurologia, então minha experiência em neuro é vasta. E aí a gente fez essa parceria, eu e o Pilates, reinventando a forma de trabalhar, que dá muito certo, né? E eu acho que a Stephanie é um grande exemplo disso, né? Onde a gente consegue trabalhar a funcionalidade, sair das famosas cirurgias, consegue estabilizar o corpo e consegue trabalhar de uma forma diferente do que a físio, né? Convencional, digamos assim. Sim, verdade. Bom, eu vou começar com algumas perguntas que, assim, tem algumas pessoas que o Pilates as pessoas escutam e eu vou ser bem sincera, eu também não tinha noção, porque a maioria das pessoas tem ideia de que o Pilates seja ou para uma gestante ou para pessoas, acho que é estético. E, na verdade, o Pilates ele abrange muito mais coisas e eu presencio muito isso lá na clínica, né? Então, o que é o Pilates? Que muitas Então, pessoas não sabem o termo exato. tá certo, então vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Pilates é um método de trabalho onde a gente visa ganhar força, flexibilidade e equilíbrio. Tá? É um recurso da fisioterapia, né? Onde a gente acaba fazendo um trabalho postural mais dinâmico. Então, como o trabalho do Pilates tem essa visão um pouco mais estética, né? O Instagram, essas fotos das pessoas penduradas, fazendo Uhum. pose para lá, pose para cá. Quando você olha o Pilates, parece que ele é muito distante da sua realidade, né? O trabalho da Clínica Tevale é exatamente levar o Pilates a quem acha que não consegue fazer Pilates, né? A nossa abordagem, a gente diz que é clínica. Então, a gente pega pacientes que têm cirurgias, que vão operar, e levam eles para praticar Pilates para poder melhorar e sair da cirurgia, por exemplo, de coluna, né? Que é o nosso carro-chefe de trabalho lá. A reabilitação em neurologia só eu que faço.
mas a equipe de fisioterapeutas trabalha bastante com essa parte de reabilitação de coluna, né, de disco, escoliose, tudo evitando a cirurgia, né? O nosso foco é tirar o paciente da cirurgia. Então, existe sim, Mari, essa abordagem do Pilates que é clínica, mas essa abordagem é um pouco a nossa metodologia mesmo de trabalho. Isso foi construído com associação a outros recursos fisioterapêuticos, tá? Para ter essa abordagem um pouquinho diferencial e a gente chama isso de Pilates clínico. Isso é comum em outros lugares? Nem sempre. Porque o Pilates, para ele ser completo como método, ele tem que ter o estúdio e o solo. E aí, já daí você já começa a identificar que muitos lugares não trabalham de forma completa, porque ou fazem só o solo, ou fazem só o estúdio. Outra grande diferença nossa é que a gente se baseia um pouco no método tradicional, então a gente não utiliza bola. A bola é um recurso, é só um elemento. A gente não dá aula de match usando bola, né? Não é Pilates com a bola. Isso não existe na clínica porque Pilates com bola foi invenção do brasileiro. Não faz parte do método original. Então, a gente vai trabalhar a bola em alguns exercícios para alguns tipos de paciente, visando um recurso, um instrumento de trabalho para treino de equilíbrio e estabilidade. Mas é só. Então, a gente tem essa forma diferente de trabalhar, a gente prefere dar o nome a isso de Pilates clínico, essa abordagem mais específica. Tem trabalho estético? Tem pacientes que são avançados, mas lá, quando o paciente começa, ele vai da faixa amarela para a faixa verde, igual o karatê, o judô, né? Ele vai evoluindo, a gente brinca que o último estágio é a faixa preta, que tem aluno que está nesse estágio, já avançou com a gente aí ao longo dos anos. Mas tudo é um processo, não é algo que você começa e de repente, vida, o céu já está de ponta cabeça. Não, isso machuca, isso lesiona, né? Então, não é assim que a gente trabalha. Sim, tudo trabalhando também o limite do paciente. Isso eu vejo e vejo pela Stephanie também. Sim. Bom, a outra pergunta que eu queria te fazer é a partir de que idade uma criança pode fazer o Pilates e se tem alguma contraindicação? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar na criança como um todo é que ela tem os estirões de crescimento, ela tem os estímulos de crescimento. Então, se você ficar aplicando muita força muscular na criança, você faz com que a epífise óssea se junte antes da hora. O que isso significa, né? Eu tô falando um termo muito técnico, mas vamos explicar. O osso, ele tem espaços para crescer. E se você fica dando sobrecarga para uma criança, em termos musculares, muito treino, né? Esse osso, ele cresce mais rapidamente pelo estímulo muscular e ele fecha, então a criança fica baixinha. Se você perceber, por exemplo, os ginastas, eles são todos pequenos, porque o treino deles é muito exausto, né? Fadiga muito a musculatura, então você tem um overuse, que a gente fala, né? Onde os ossos acabam se fechando antes da hora, então impede o crescimento normal. Então, o primeiro risco para a criança é essa contraindicação de exercícios com carga. A criança, por exemplo, não pode ir para musculação. O que a criança pode fazer? Atividades onde ela use o próprio corpo como carga. Então, ela pode nadar, ela pode fazer o judô, ela pode fazer o balé, mas todas essas práticas, elas têm que ser asseguradas de que a criança não está indo além do que ela pode. Por isso que é tão complicado competição para a criança em qualquer tipo de modalidade esportiva. Porque isso pode levar a criança a um overuse, e aí tem várias patologias, os Osgood-Schulatter, que são as dores que a pessoa tem do crescimento, que o músculo não acompanha, o osso vai crescendo, enfim, várias coisas por conta desses treinos abusivos. Agora, 4 associações norte-americanas de pediatria defendem o Pilates como uma forma de prática em crianças que é mais saudável do que outras competitivas, tá? Fora do nosso país, por exemplo, o Pilates é adotado nas aulas de educação física lá fora. Então, no Canadá, é comum o método Pilates como uma disciplina que faz parte da grade curricular. Diferentemente aqui no nosso país, né? Aqui o Pilates ele ficou de luxo, né? Ele é um status, parece inatingível, parece que ninguém consegue fazer Pilates porque é muito caro, porque é só para elite. Na verdade, não é nada disso, né? O Pilates, ele pode ser sim feito, e nós mesmos somos exemplos que trabalhamos de uma forma tranquila, onde qualquer um pode fazer e ser acessível também em termos de valores. Para a criança no Pilates, o que a gente indica? Existe sim o trabalho Kids com criança, que são
vamos supor que comece com 7 anos, que é quando a criança começa a ter consciência corporal, tá? Nem vou falar consciência corporal, vou falar esquema corporal, vou usar um nome mais científico aí da coisa. Porque é quando ela começa a identificar o corpo dela e entender o que faz o cotovelo e como mexê-lo, o que faz o joelho, ela começa a ter noções sobre o corpo dela. Então, dos 7 aos 14 é um tipo de trabalho. Dos 14 para frente ela pode ir para o estúdio, tá? Dos 7 aos 14 é só trabalho de MED. Por quê? Porque não pode ter carga. Exceto se você adapta todo o estúdio, que é o que eu faço, por exemplo, os pacientes neurológicos, eu adapto o estúdio para que não se tenha carga, não se sobrecarregue e eu consiga utilizar as máquinas. Mas é todo um trabalho adaptado. O mais legal da criança no MET é que você pode trabalhar no máximo até 3 crianças, você desenvolve um pouco a coordenação, o equilíbrio e o senso de limite, né? Porque são 3 criança só e o terapeuta. Então, é possível, sim, trabalhar uma aula de MED para criança com 3, ou então, ela sozinha no estúdio, porém todo adaptado, sem nenhuma carga, porque no Pilates as cargas são através de molas, né? Então, você não pode fazer isso com as crianças normalmente, tá? Você tem que tirar essa carga. Depois dos 14, é treino normal, que é o que a gente faz, por exemplo, reabilitando adolescentes que têm problema de escoliose, né? Nós temos muitos lá que saem do processo da cirurgia porque conseguem reabilitar no Pilates. Então, daí de 14 para frente vai normal. Até os 7 aos 14 só que a gente fica um pouquinho de olho para não ter excesso de carga. E aí dá mais exercícios de mat do que de estúdio, por exemplo. Mas é possível sim trabalhar. A outra pergunta é: quais os benefícios e os objetivos do Pilates no tratamento de pacientes com paralisia cerebral? Olha, isso é muito curioso da gente falar e muito importante. A pessoa que convive com a criança que tem a paralisia cerebral sabe que o grande problema dela é vencer a dificuldade que o tônus dá na movimentação, né? É adequar o tônus para fazer qualquer atividade, né? Então, a criança que tem a paralisia, ou ela tem uma hipotonia de eixo e uma hipertonia das partes apendiculares, ou ela tem uma distonia, que é um tônus absolutamente flutuante. Isso atrapalha as atividades de vida diária, né? Então, na fisioterapia convencional, a gente acaba aprendendo que tem que adequar esse tônus e devolver função, mas que o importante é a adequação tônica, né? O importante é o tempo todo controlar esse tônus. O que eu vou dizer sobre o Pilates ou sobre a dança, porque eu já trabalhei muitos anos com dança-terapia, dança aplicada na deficiência, né? O que eu vou dizer sobre isso? Primeiro ponto, o paciente convive com essa inadequação tônica 24 horas por dia. E quando ele vai para a fisioterapia, ele tem 40 minutos de adequação tônica. Legal, ele sai dali, ele espirra, voltou tudo. Ele tossiu, voltou tudo, né? Então a fisioterapia, ela trabalha com uma ilusão, né? Eu acho importante o terapeuta, o fisioterapeuta que trabalha na área da neuro, refletir sobre isso. O que a gente faz no Pilates? Eu não estou preocupada em adequar o tônus, eu estou preocupada em dar função. Então eu vou deixar ela entrar no padrão e ela sair do padrão sozinha ao ponto dela ganhar coordenação. Tanto é que, veja, a gente conseguiu alguns ganhos com a Stephanie num padrão flutuante de tônus, que é o caso dela, né? Onde ela consegue coordenar as pernas e fazer movimento direita e esquerda de forma coordenada. Isso no começo era possível? Claro que não, era totalmente descoordenado, mas ela foi ganhando função ao longo do tempo. Então, o que a gente tem que perceber é que a coisa mais viável para o paciente que tem paralisia de se desenvolver no Pilates é aprender a lidar com o próprio corpo dele sem se preocupar com essa adequação tônica. Ele vai aprender a lidar com o corpo dele. Ele entra e sai do padrão sozinho. E é isso que a gente vai fazer na aula de Pilates. Usando as máquinas, usando o mat. Então, assim, não tem aquela coisa... Porque, vamos combinar, né? Fisioterapia. A criança vai cansando. E a fisioterapia, ela só aponta o limite, né? Estica a cabeça, corrige isso, olha isso. É chato, né? E o Pilates é uma coisa mais social. Todo mundo faz Pilates. E eu também posso. Ganha um aumento aí da escolha do paciente,
né? E muitas vezes eu acredito, eu sou professora da neurologia, há muitos anos eu trabalho na pós, falando isso para os meus alunos fisioterapeutas. Cuidado com isso, né? Porque o paciente ele também tem vontade, ele também tem desejos. Então, fazer uma terapia diferente é um desejo, que às vezes a gente esquece de levar em consideração. A gente vê como um corpo a ser consertado, e não como o despertar de um gigante adormecido. É esse conceito que eu tento levar para a neurologia e é a minha forma de trabalhar com o Pilates. É tentar despertar o olhar para aquele corpo e despertar as vontades, né? E ter um outro tipo de trabalho que não é o convencional da fisioterapia. Certo. E até o que você estava falando da coordenação, tudo, eu postei esses dias essa semana, né, a Stephanie fazendo Pilates online, e ela fazendo a bicicleta, e a bicicleta a gente sabe o quanto ela demorou para conseguir fazer, porque no começo ela se atrapalhava, essa perna batia para todo lado, e ela não conseguia fazer o movimento de bicicleta, que hoje em dia ela faz, graças a Deus, tranquilamente. Agora, outra pergunta que eu vou te fazer é, o Pilates ajuda a controlar a espasticidade? Olha, a espasticidade, ela é exatamente esse tônus que a gente está conversando, né? A espasticidade é o aumento exagerado desse tônus. Isso é muito controverso. Por quê? Porque a espasticidade, ela tem relação com estresse, ela tem relação com medicação, ela tem relação com quadro de ansiedade, ela tem relação com alimentação. Então, assim, controlar? Não, não vai controlar. Nenhum processo vai controlar a espasticidade. O que a gente faz para o paciente é ensiná-lo para que ele domine o seu próprio quadro de espasticidade. Então ele sabe que se ele tá nervoso naquele dia, cara, esquece. Não adianta forçar a barra. É igual a gente, por exemplo, você tá estressado, você tá com enxaqueca. Você vai render em alguma coisa? Não vai. A mesma coisa o paciente neurológico quando ele tá com excesso de um quadro espástico porque ele dormiu mal aquela noite, ele não tá legal. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Bom, ele não tem domínio sobre isso. E aí ele vai ficar mal. Então não dá para dizer que o Pilates vai dominar. O que eu posso dizer é que o Pilates vai ofertar uma possibilidade de que ele aprenda a entrar e sair desse quadro espástico com mais facilidade. Entrar e sair do padrão. Entrar e sair do padrão. Ele vai aprendendo isso à medida que pratica. Isso vai acontecer, com certeza. Qualquer tipo de paciente com PC pode fazer Pilates ou tem alguma restrição? Olha, a restrição, na verdade, é um pouco a consciência que o paciente possa ter. Ele tem que ser um paciente que não tem uma deficiência mental, por exemplo. Ao ponto dele não entender o meu comando e não conseguir interagir, tá? Daí tem que ser um pouco mais passivo mesmo o trabalho. Mas é muito relativo, porque você sabe que eu tive uma história... muito interessante de uma menina, ela não fez Pilates, né, porque eu trabalhava só com dança, e quando ela chegou, ela não falava, se qualquer pessoa olhasse para ela, achava que ela não tinha nenhum tipo de vontade, ela não expressava nada, e era muito pequeno, o padrão dela de movimento era muito mínimo, e nós começamos a fazer aula de dança. E no trabalho de um ano, essa menina começou a falar na escola, começou a nascer. Então, muito vai da avaliação, né? É difícil falar. É mais fácil eu entrar em contato com o paciente e ver o que universo que está dentro dele, se eu consigo tirar ele de lá e fazer com que ele ganhe o que ele pode, né? Eu acho que é isso. Então, é complicado definir. Eu acho que isso vem mais de um padrão de avaliação mesmo. Bom, sei que agora a gente está num momento assim que está todo mundo meio que isolado, enfim, em casa, e eu vou te fazer uma pergunta que, assim, para mim eu sou suspeita a falar e perguntar isso para você, porque eu acredito que sim, funciona, mas o Pilates online, se ele funciona para fazer o atendimento para paciente com PC, enfim. Olha, nós fomos surpreendidos, né, de uma forma esse ano, onde a gente teve que se reinventar, né, e conseguir adaptar toda uma prática de trabalho, porque o terapeuta gosta de mão, né, a gente gosta de botar a mão e consultar com a mão.
E aí, de repente, sem mão, só na voz, no comando verbal. Mas eu vou te dizer que o Pilates, no método original dele, ele é dado nessa maestria, é só no comando verbal, tá? O trabalho clássico de Joseph mesmo, ele colocava a mão mais no paciente. Mas as linhas de trabalho que vieram para o Brasil, a Patrícia, como fomos surpreendidos, é verdade, né, Paty? Essa linha de trabalho que veio para o Brasil, que vem da Inélia Garcia, que trouxe o Pilates para o Brasil, é uma linha muito na maestria, é muito no comando verbal, né? O difícil para nós foi no começo adaptar a rede social, por onde usar, como é que você faz para ver. Só que a gente foi desenvolvendo este trabalho e consigo ver, inclusive, que muitos alunos renderam mais no MET, né, do que no estúdio. Porque o MET, que é o Pilates que é feito no solo, ele é muito mais difícil do que o estúdio. As pessoas têm ideia contrária. O estúdio é um facilitador do MET, né? Tanto é que nas nossas aulas na clínica, a gente começa no estúdio e finaliza no MET. Por quê? Porque o estúdio acelerou, aqueceu para o chão. Então, a gente perdeu esse aquecimento. Nós tivemos que criar esse aquecimento com exercícios evoluindo na mesma aula do básico ao intermediário, dentro do nível de cada aluno, né? Mas nós fomos surpreendidos, sim. Funcionou, tá? A gente teve da Espanha, que a gente está dando continuidade a esse trabalho, porque as pessoas estão fora e não têm recurso. E por incrível que pareça, a fisioterapia brasileira é muito melhor do que a de fora, né? A gente sabe disso, os fisioterapeutas brasileiros, eles estudam mais do que os fisioterapeutas estrangeiros. Por isso que os brasileiros têm muito sucesso com os trabalhos lá fora, né? E o que aconteceu? A gente acabou dando aula e tá atendendo esse povo de fora, porque a gente gosta de mão, o fisioterapeuta gosta de tocar, tá? Então a gente precisa desse recurso. Mas funcionou? Funcionou bastante. Para os pacientes que são de risco, a gente vai continuar online, né? Então, para os pacientes que acompanham o seu Instagram, é possível? Eu acho que tem que fazer essa experiência, né? Que é bem bacana, se testar e falar, puxa, uma atividade diferente para o meu filho, né? Eu vou experimentar, vou dar para ele essa oportunidade de fazer algo novo, né? A gente também precisa dessa locomotiva chamada emoção para ir para frente na vida, para fazer as nossas coisas. A gente precisa de uma paixão nova, né? Então, eu acho que é importante e dá certo, sim. Sim, e até falando sobre o online, assim, a Stephanie no começo, né, quando, enfim, fechou tudo, e a gente ficou realmente assim, meio perdida até retomar o Pilates de forma online. No começo ela estava enferrujada mesmo, vou te falar que mesmo ela sendo praticante há tanto tempo, um pouquinho que ela ficou parada, assim, foi difícil, mas agora ela tá pegando legal e tem umas 3 semanas aí que já não tá tendo tanta bronca, né? Sim, sim, tá fazendo bem melhor. Né? Tá adaptando bem. Eu não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar, eu não tenho mais pergunta para te fazer, mas, enfim, se tiver mais alguma coisa para acrescentar sobre o Pilates, enfim, a paralisia, senão... Tá certo. Eu vou deixar aberto um pouquinho, tem gente assistindo a live, eu não sei se alguém quer fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa, fazer alguma pergunta, a gente deixa aberto. Mas eu agradeço você pela oportunidade, né, de poder discutir esse assunto em redes sociais, né, o Pilates abordado a paralisia. Eu vou estender essa visão um pouco para a neurologia, de que Pilates funciona, né? Saudades, Paty, também tô. Eu vou dizer que o Pilates funciona e que o Pilates desenvolve a coordenação para quem tem Parkinson, ele desenvolve a funcionalidade e facilita muito a marcha dos pacientes que têm AVE e dos pacientes que têm TCE, que são os traumas, né, crânioencefálicos, quando a pessoa sofre um acidente de carro, quando ela cai do telhado e tem aquelas fraturas. Então, o Pilates, ele é muito atribuído. Para paralisia, então, nem se fala, porque a criança com paralisia, geralmente, ela tem uma condição mental adequada para a idade, né? Às vezes um pouco inadequado, um pouquinho atrasado, mas assim, eles entendem as coisas. Então é uma atividade nova, é algo que eu não vou dizer que é lúdico, eu vou dizer que é esportivo, né? Sim. Um pouco diferente, e aí a criança acaba, uau,
que coisa legal. Funciona tanto para os hemiparéticos, né, quanto para para a pessoa que tem todo o movimento como paresia, né, a tetraparesia funciona também. Então, se o seu filho tem. E para quem nem imagina que tem um filho que a gente fala que tem um padrão atetoide, né, às vezes o médico dá esse diagnóstico que você fala, nossa, o que ele vai fazer de movimento? Meu Deus do céu, com esse tônus que flutua, que ele não para em pé e não consegue se equilibrar. Dá certo também, né? A gente sabe disso que funciona. Então, eu vou deixar aqui um convite para as mães que assistirem. Eu estou abrindo a minha agenda para que você possa levar seu filho sem custo algum para fazer uma avaliação, para que a gente possa conhecer e tentar estabelecer aí um diálogo aí para ver se a criança dá certo, né? E começa a praticar o Pilates com a gente lá também. Vai ser mais um. Super bem. A fisiatra que acompanha a Stephanie na CD há anos, ela ficou muito contente quando ela soube que a Stephanie estava fazendo Pilates e que ela continua fazendo até hoje, ela acha excelente. Que bom, fico contente, agradeço o convite e fica aí, né, para o pessoal conhecer. Depois a gente pode colocar aqui na live, né, o site aí, o Insta da Tevale, para que Sim, eu vocês vou deixar o arroba da possam acessar. clínica. Eu vou deixar a live gravada. Enfim, ela vai ficar aí passando no feed aí do perfil. Tá? Tá Para quem certo. não pode acompanhar, vai poder acompanhar depois. É isso mesmo. Obrigada, Vilmar. É um Obrigada a prazer você, revê-la. Sol. Tá? Obrigadão. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Boa noite a Tchau. todos. Tchau.